Olha, se tem uma coisa que nós não podemos controlar, são as nossas emoções humanas. Elas são natas, nossa, não tem como você controlar, impedir que ela surja. Mas o nosso comportamento, sim, esse nós podemos elaborar, trabalhar, aperfeiçoar. Vamos ver? Essa semana, uma amiga me contou que passou por uma situação muito desagradável no trânsito. Ela vinha na via e ela estava numa faixa e queria passar para outra faixa. Ela deu seta, perfeitamente plausível, era permitido naquele ponto da rua que ela estava. Só que o motorista que estava atrás também tinha a intenção de ir para aquela via, naquele ponto onde ela fez a conversão. E ele ficou muito indignado, porque ele só viu quando ela já estava fazendo a conversão e impediu ele de fazer a mesma coisa. A reação dele foi muita raiva, uma raiva incontrolável. Ele aguardou, ele buzinou forte e depois ele aguardou para quando chegassem no semáforo, ele se aproximou do carro dela e baixou o vidro e bateu com toda a força no vidro dela, no vidro mais atrás um pouco do que o local que ela estava. E falou um monte de palavrões. E vocês imaginam que situação, que momento difícil, tanto para quem assistia como para quem vivia. E ela sentiu um medo imediato, né, pela agressão e ficou na dúvida se ela ficava quieta e aguardava, torcendo para o sinal abrir, ou se ela abria a porta do carro e saía correndo, fugindo desse maluco. Bom, aqui nós não vamos trazer essa história para julgar o mérito de um e de outro, mas trazemos para falar um pouco sobre essas emoções que são natas nossas. Ele teve uma reação imediata diante da emoção de raiva que ele sentiu. E o comportamento que ele adotou foi agressivo. Ela se viu surpresa, sentiu um perigo eminente pela agressão dele e ela sentiu medo. E aí ela não sabia se ficava quieta e esperava que ele saísse ou se ela abria a porta e fugia. São as reações, são os comportamentos que advêm de uma emoção após ela surgir. Então, eles tinham que decidir, ambos os casos, que comportamento eles iriam adotar. E aí, eu contei já na história o que cada um fez. O importante aqui é a gente pensar a história e verificar que aquilo que você vai sentir enquanto emoção diante de um fato ou de uma situação com uma pessoa ou não, esse você não controla, ele vem. E ele vem com mais intensidade ou menos intensidade de acordo com o que está dentro de você, o que está dentro do seu inconsciente, que podem ser situações vividas nessa vida, em vidas anteriores e que estão lá guardadas tanto no seu consciente como no seu inconsciente, onde é a maioria das coisas. É por isso que tem pessoas como esse homem, que quando tem uma reação qualquer, como agressividade, eles não sabem por que são tão agressivos. Outras pessoas passam pela mesma situação e ponderam, deixam que a coisa meio que se resolva, adotam um outro comportamento, mesmo que chamasse a atenção da pessoa, achando que a pessoa tinha feito algo errado, ele não iria agredir. E isso, gente, é o comportamento adotado. É o comportamento que ele advém das nossas vivências, do nosso aprendizado, de elaborar as questões da vida no cotidiano. Esse é o comportamento e sobre esse nós temos sim o que fazer, o que trabalhar. Isso é a partir de um autoconhecimento. Aqui a gente fala muito do caminho do autoconhecimento e inclui muito o comportamento, o nosso comportamento. Esse comportamento que pode ser cada dia mais aprimorado no caminho do autoconhecimento. Expansão da consciência também, porque à medida que trabalhamos, que tomamos consciência das nossas fraquezas, das nossas suscetibilidades, nós poderemos trabalhar elas, elaborando de uma outra forma e significando para que a gente tenha um comportamento mais apurado, mais evoluído.
Não é isso que a gente busca? Pois então. Então, quando sentir uma emoção, não se culpe. Não culpe o outro. Isso é muito importante. Muitas pessoas vão dizer: ah, eu senti aquela raiva e eu agredi aquela pessoa porque ela me provocou. E na verdade, não é essa a matemática. Nós reagimos de uma forma, adotamos um determinado comportamento a partir do que nós já temos aqui internamente, dentro da nossa mente, dentro do nosso inconsciente, dentro do nosso comportamento que é todo dia alimentado. Pessoas que estão às vezes num local como uma cadeia, elas muitas vezes têm que manter um comportamento de certa forma agressivo para se defender dos ataques dos outros que também são agressivos. Muitas pessoas estão hoje na internet e levam tempo a mandar mensagens de guerra, de ódio, de tudo que você imaginar, incitando tanto a si mesmo, alimentando o desejo de agressividade, quanto incitando nos demais, nos outros que estiverem e que tenham acesso ao que a pessoa escreve ou fala. Mas então, essa que seria a nossa mensagem de hoje. Não se culpe e nem culpe o outro pelas reações, pelo comportamento que você ou o outro teve com você. E pode ser vice-versa. Porque cada um vai adotar o comportamento que tem a ver com aquilo que já estava dentro de si. No caso da agressividade, a raiva já está lá dentro da pessoa. Ela está num nível altíssimo. No caso da amiga que sentiu medo, ela sentiu uma ameaça. Então, pelo trabalho que ela faz do autoconhecimento, de compreender que ela estava numa cidade, de entender o contexto para além da emoção primitiva do medo, fez com que ela parasse e ficasse de alerta, mas não saiu correndo no meio do trânsito e largar do carro. Veja, então são comportamentos adotados e assumidos a partir de uma consciência. Era isso que eu queria trazer hoje para que a gente pensasse, refletisse sobre isso, tanto nas situações externas quanto nas nossas próprias situações em que vivemos. Se você gosta desse conteúdo, já sabe, né? Envia para outra pessoa que você acha que pode ser útil. Deixa aqui o seu gostei ou não gostei e diga nos comentários como você vê essa situação. Eu terei muito prazer de interagir com você. Um grande abraço, até a próxima e fique ligado em você mesmo, que eu tô ligando aqui em mim. Até mais.